Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e esta é mais uma videoaula. Preparem-se para uma aula pesada. Hoje vamos analisar um circuito amplificador com malha de realimentação, que é um tópico que a galera já me pediu muito aqui no canal e eu acho de extrema relevância comentarmos sobre amplificadores com malha de realimentação. Veremos, é claro, as vantagens e desvantagens dessa topologia e faremos o cálculo de todos os itens do circuito, todos os parâmetros passo a passo com vocês. Na aula de hoje vamos dividir em duas partes, hoje teórica, semana que vem simulação e a prática. Vamos fazer todo o equacionamento do circuito, determinar tensões e correntes quiescentes, o ganho em malha fechada, o ganho em malha aberta. Acredito que vai ser bem bacana de visualizarmos. A galera pediu, a galera vai ter então o circuito amplificador com malha de realimentação. Então, let's get started! Galera, estamos aqui no computador e vamos inicialmente citar algumas características de um amplificador com malha de realimentação. Por que implementar um amplificador com malha de realimentação? Vale salientar que ele tem uma desvantagem. Vamos colocar aqui como desvantagem a diminuição do ganho do amplificador. Ou seja, o ganho de tensão do nosso amplificador diminui quando implementamos uma malha de realimentação. Mas vejam só que bacanas vantagens deste tipo de topologia. Podemos citar, por exemplo, a redução da distorção não linear. Significa que o ganho é estável independente de variações da entrada do amplificador, o que é muito bom. Também temos a dessensibilização do ganho, que torna o ganho menos sensível a variações de componentes e temperatura. Redução do ruído gerado por componentes. Interferência externa, que já é autoexplicativo, e o aumento da banda de frequência do amplificador. Ou seja, a resposta em frequência é mais branda, aumento da banda de frequência do amplificador. Percebam que temos algumas vantagens relevantes no projeto de amplificadores com malha de realimentação. Vamos iniciar a calculeira, afinal a primeira parte é o desenvolvimento teórico, que é muito show, é bacana pra caramba o desenvolvimento teórico de um amplificador. A primeira coisa é vermos a topologia utilizada. Vamos utilizar esta topologia aqui, este amplificador que já está projetado, e vamos calcular cada item dele. O nosso amplificador com malha de realimentação. E vou deixar para download esse arquivo desenvolvido aqui na descrição do vídeo. Vocês baixam e terão acesso a todos os cálculos que fizermos e também as figuras que estou adicionando aqui neste arquivo Word para vocês. Este é o amplificador que vamos fazer toda a análise teórica e vamos também fazer o teste prático. Quem já está mais craque em amplificadores já deve ter percebido que é um par diferencial. Q1 e Q2 formam o nosso par diferencial e temos um espelho de corrente aqui embaixo. Q3 e Q4, um espelho de corrente, e temos um estágio adicional com o transistor PNP, que é o Q6, que tem como fonte de corrente o transistor Q5, aproveitando o mesmo espelho de corrente que implementamos com Q3 e Q4, de quebra, geramos uma corrente no coletor de Q5 igual aqui à corrente de referência que circula pelo espelho. Alimentação em fonte simétrica, mais e menos 10 volts, adotamos para o projeto, e aqui está a nossa entrada. Entramos na base de Q1 e saímos em seu coletor, isso entra na base de Q6, que é PNP, e sai no seu coletor, e aí temos a nossa saída. Significa que o sinal defasa 180 graus aqui no coletor e defasa 180 graus novamente no coletor de Q6. Dessa forma, teremos a senoide de entrada praticamente em fase com a senoide de saída. Isso vamos visualizar depois, aliás, na aula que vem, na análise do circuito simulado em software e também na prática no escopo do osciloscópio. O primeiro passo é identificar esta malha de realimentação.
Vamos colocar um segundo diagrama para vocês verem direitinho. Aqui temos o diagrama do mesmo amplificador, com a malha de realimentação devidamente identificada. Este aqui, portanto, é um circuito amplificador com malha de realimentação, que colhe uma amostra de tensão na saída e tem sua malha em série aqui, e envia, a partir deste divisor de tensão, uma amostra do nosso sinal de saída aqui na base de Q2, desta forma realimentando pelo par diferencial. Vejam que vamos utilizar os transistores BC547 para todos os NPN e o BC557 para o PNP, que são transistores NPN e PNP de uso geral que todo mundo já conhece. Vamos inicialmente calcular a nossa corrente de referência. E aí todas as tensões e correntes quiescentes a serem determinadas estão destacadas aqui no diagrama esquemático. Já produzi esta tabela aqui em Excel para preenchermos os valores. Todos os valores pertinentes ao circuito serão preenchidos. Vejam que vamos preencher uma grande quantidade de dados, começando aqui com a corrente no coletor de Q3, que também é a nossa corrente de referência, que é aquela corrente clássica do espelho de corrente a ser determinada. Já vamos preencher as unidades aqui, vamos colocar as correntes em miliamperes, tensões em volts, ganho de tensão podemos colocar volt por volt, representar assim, e as impedâncias de entrada e saída vamos colocar inicialmente em ohms. Se ficar mais prático depois, colocamos em quiloohms. Aí vai depender dos resultados obtidos. Tudo certo, vamos começar os cálculos então, para não perder muito tempo. Corrente de referência, aplicando a nossa querida lei de Ohm, é o VCC, menos, e aí menos VE, que é a tensão inferior à nossa tensão negativa. Já vamos abrir um parênteses aqui. Menos a VBE do transistor, dividido por R6. Aliás, R6 mais R10, que está aqui embaixo, que é o resistor de 470 ohms. Aí vejam que é bem simples de determinar a corrente, portanto o projeto de um espelho de corrente, como já demonstramos aqui no canal, não é uma tarefa muito difícil. Então dá 10 volts, menos com menos mais, 10 volts, que é a tensão negativa, menos VBE, que é o clássico 0,7, que sempre consideramos na teoria, e 8.200 para R6, mais 470 para o R10. Pegando aqui a calculadora do Windows, 10 mais 10, menos 0,7, dividido por 8.200, mais 470. Temos uma corrente igual a 2,226 miliamperes, já passando para a unidade de miliamperes. 2,226 miliamperes. Já vamos logo, sem perder tempo, vamos preencher na nossa tabela aqui, 2,226 miliamperes. Agora que temos a corrente de referência, já sabemos os parâmetros seguintes, que são a corrente em Q4, afinal a nossa corrente de referência produz uma corrente proporcional, pois é um espelho de corrente que está espelhado em Q5 também. Aí está a sacada, que é bem bacana. Geramos esta fonte de corrente constante que circula por aqui, circula aqui também, espelhadamente, é um espelho de corrente, como mencionei, e também aqui em Q5. E C de Q4 e C de Q5 são iguais, nem precisamos calcular, pois a teoria já comprovou isso. Agora vamos para os próximos parâmetros. Tensão na base de Q6. A tensão na base de Q6, temos aqui Q6, temos o emissor. O emissor provoca uma queda típica de 0,7 volts, como bem sabemos, e o VCC é 10 volts. 10 menos 0,7. Beleza, barbadinha. Então, VB de Q6
é 10 volts. Vamos colocar a equação certinha, né? VCC menos VBE 6. 10 menos 0,7, 9,3 volts. O próximo passo pode ser a tensão no emissor de Q6, que acredito que não seja mistério nenhum. Tensão de emissor de Q6 é igual a 10 volts. Afinal, estamos ligando diretamente em VCC. Preenchendo aqui, 9,3 volts. Lembrando que a tensão de coletor de Q1 é a mesma, pois os dois pontos são o mesmo nó. Vejam aqui, tensão de coletor de Q1, mesmo nó com a base de Q6. Tensão de emissor aqui 10, emissor de Q6 é 10. E agora vamos calcular as correntes, corrente de coletor de Q1, e vamos considerar as duas correntes de coletor e emissor iguais, pois vamos arbitrar um fator alfa igual a 1. Sabemos que o fator alfa é igual a HFE dividido por HFE mais 1, no caso 330, que é o BC 547, dividido por 331, que é 0,996. Vamos arredondar para 1 para facilitar os nossos cálculos. Portanto, estas correntes serão iguais. Vamos descobrir a tensão, a queda de tensão em R1 para saber qual a corrente que por ele circula, que é a corrente no coletor de Q1. Já vamos colocar direto aqui, corrente de coletor de Q1 é VCC menos tensão de coletor em Q6 sobre R1. 10 menos 9,3, que já calculamos antes, dividido por 1.500. Em outras palavras, é o próprio 0,7. Dividido por 1.500, temos aqui uma corrente igual a 0,466 miliamperes. 4,66 vezes 10 a menos 4 dá os nossos 0,466 miliamperes. Aqui temos que corrigir, é miliamperes a unidade, são correntes, 0,466. Corrente de coletor de Q2, que também será, considerando aqui na teoria, a mesma no emissor de Q2. Podemos determinar a corrente no emissor de Q2 para ter a corrente no coletor de Q2. E qual a corrente no emissor de Q2? Conhecemos a corrente no coletor de Q4. E pela lei de Kirchhoff das correntes, sabemos que a soma das correntes que entram em um nó é igual à corrente que sai. Significa que corrente de Q4, do coletor de Q4, é igual à soma das correntes de emissor de Q1 e Q2. Todos hão de concordar. Vamos colocar aqui essa equação. Corrente de coletor de Q4 é igual à corrente de emissor de Q1 mais a corrente de emissor de Q2. E aí vamos rearranjar os termos aqui para isolar a corrente de emissor de Q2. Corrente de emissor de Q2 vai ser igual a corrente de coletor de Q4 menos corrente de emissor de Q1. Corrente no coletor de Q4 é 2,226 miliamperes. E a corrente no emissor de Q1 consideramos igual a de coletor, portanto 0,466 miliamperes. Podemos fazer direto 2,226 menos 0,466, 1,76 miliamperes. Beleza, vamos preencher aqui 1,76 mili. Praticamente todos os
dados da análise DC estão determinados. Agora vamos ver a tensão de coletor de Q2. Tensão no coletor de Q2, conhecemos a corrente. Conhecendo a corrente que circula pelo resistor e conhecendo a resistência, sabemos a queda de tensão no resistor. Percebam que com leis de Ohm e leis de Kirchhoff, calculamos o circuito. Tensão no coletor de Q2 vai ser igual a VCC menos corrente no coletor de Q2 vezes a resistência de Q2, que é a lei de Ohm. Esta expressão descreve a queda de tensão no resistor R2. 10 menos IC de Q2, que é 1,76 miliamperes vezes 1.500 ohms. 1,76 mili vezes 1.500 ohms. Podemos colocar 1,5 vezes 10 na 3, e aqui vai uma sacada matemática. Como temos 10 na menos 3 e 10 na mais 3, eles se anulam, como é uma multiplicação, e aí sobra 1,76 vezes 1,5. 10 menos isso. Vamos fazer direto aqui na calculadora. 10 menos 1,76 vezes 1,5, 7,36 volts. Tensão no coletor de Q2 está determinada, 7,36 volts. E agora a tensão no coletor de Q3, que é a mesma da base de Q3, que é a mesma da base de Q4 e da base de Q5, que é este ponto aqui do circuito. Conhecemos a corrente de referência e conhecemos a resistência de R6. Com isso, já sabemos calcular a queda de tensão em R6, que é R6 vezes a corrente que por ele circula. Conhecendo o VCC e essa queda de tensão aqui, sabemos a tensão neste ponto, que é a deste ponto, que é a deste ponto. Barbadinha. Tensão no coletor de Q3. VCC menos a corrente de referência vezes R6. Corrente de referência é o 2,226 miliamperes. 10 menos, abre parênteses, 2,226 miliamperes vezes 8,2 quiloohms, vezes 10 na 3. E aí a mesma sacada de antes, eliminamos o 10 na menos 3 com o 10 na 3, sobra esta expressão aqui. 10 menos 2,226 vezes 8,2. Menos 8,2532 volts. Menos 8,2532 volts. E agora só falta a tensão de coletor em Q4, que é a de emissor de Q1 e emissor de Q2. Aqui está. Olhando para o circuito, já conseguimos enxergar de cara qual é essa tensão, pois veja aqui. Na análise DC, vamos aterrar o R5, o resistor R5. Este ponto é a entrada do circuito. Olhando aqui, no diagrama completo, aqui está a entrada, R5, 4 cassete. Vamos aterrar para a análise DC, que é a que estamos fazendo aqui. Podemos considerar a tensão na base de Q1, nesta circunstância, praticamente igual a zero. Se a tensão aqui é zero, aqui tem uma queda de tensão de 0,7.
Portanto, o valor aqui, essa tensão de emissor de Q1 e Q2 e coletor de Q4 é menos 0,7. Tranquilo, né? VC de Q4, 0. Vamos colocar aqui que é a tensão de base de Q1 menos a VBE de Q1. Zero menos 0,7, que é igual a menos 0,7 volts. E aí eu sempre aconselho vocês a fazerem esta tabela aqui, que é bacana depois que tivermos a análise teórica, que é a videoaula de hoje, simulação e prática, que são os dados que vamos obter na aula da semana que vem, vai ser bem interessante analisar aqui a coerência entre os 3 padrões para determinarmos se o nosso amplificador está bem projetado. Daí sempre eu recomendo essa tabela aqui em todos os projetos que você for executar. A análise DC finalizada, agora vamos para a análise AC. Análise AC, o modelo AC do circuito eu já desenhei para ganhar tempo, é este modelo aqui. Lembrando que em AC as fontes de tensão de polarização são um curto-circuito e fontes de corrente de polarização são um circuito aberto. Portanto, a nossa VCC fica em curto e a nossa fonte de corrente, o espelho de corrente, ou seja, todo este ramo inferior aqui, é um circuito aberto. Por isso que desaparece do circuito e temos apenas o par diferencial e o PNP aqui do segundo estágio para considerarmos em AC. Lembrando que VCC vira um curto para o ground. Se houvessem capacitores, eles seriam um curto-circuito na análise AC. E aí o que sobra? Os 2 resistores de coletor para o terra, um nível mais baixo de abstração para os transistores, as fontes de corrente controladas por corrente, para cada um dos transistores que sobraram, Q1, Q2 e Q6, alfa vezes IE6, IE2 e IE1, a resistência da junção, resistência de emissor de Q6 para o terra, pois o emissor do PNP estava em VCC e VCC virou um curto para o terra, e aí temos R6 aqui para o terra, e aqui também embaixo os 2 emissores de Q1 e Q2 tem esse RE, que são as resistências da junção de cada um. Aplicamos o sinal de entrada ao circuito, aqui neste ponto, malha de realimentação presente, que é R4 e R7, e esse resistor R3, que faz às vezes de uma carga para o circuito. Então este é o modelo AC. A primeira coisa que vamos calcular são as resistências da junção. Resistência da junção de Q1 é igual a VT dividido pela corrente de emissor de Q1. VT é um valor tabelado, 25 mV. Vamos colocar 25 vezes 10 a menos 3 para a notação científica e a corrente de emissor de Q1 calculamos na análise DC. Corrente de emissor de Q1, 0,466 mA. Consideramos igual a corrente de coletor de Q1. 0,466 mA. Vamos colocar também em notação científica. E aí, no fim das contas, 10 a menos 3 vai eliminar com ele. E sobra para calcularmos 25 dividido por 0,466. 53,64 ohms. Pois temos aqui a lei de Ohm, volts por ampere. Mesmo procedimento para a resistência da junção de Q2, VT, sobre corrente de emissor de Q2.
Vamos colocar 25 mili dividido, voltando para a análise DC, 1,76 miliamperes. Mili sobre mili fica as próprias grandezas, volt por ampere. 25 dividido por 1,76 dá 14,20 ohms. E por fim, resistência da junção do transistor PNP, também é VT dividido, vamos considerar aqui a própria corrente de referência. A corrente de referência que é a mesma corrente do coletor de Q5, que é a corrente de coletor de Q6, que considerando o alfa igual a 1, é a mesma corrente de emissor de Q6. A equação é corrente de emissor de Q6. Considerando alfa igual a 1, teremos a corrente de referência, 2,226 mili. – 25 sobre 2,226, 11,23 ohms. Agora vamos para o cálculo do ganho. O cálculo do ganho de um amplificador com malha de realimentação, a priori calcula-se o ganho do amplificador em malha aberta, que é este diagrama esquemático aqui. Vejam que abrimos a malha de realimentação e ao abrir a malha de realimentação estamos considerando R4 e R7 em paralelo deste lado e um R4 e R7 em série deste outro lado. Vejam que não existem estes resistores fisicamente, mas na teoria temos que duplicá-los para conseguir efetuar os cálculos. Este aqui é o modelo AC do amplificador em malha aberta, pois ele traz as características de tensão em série, como mencionei no começo da videoaula, e aí abrindo a malha de realimentação temos que fazer esta consideração. Na análise temos que manter a categoria, os resistores em paralelo para o lado de Q2 e os em série para o lado da saída do circuito, e assim efetuar os cálculos. Sabemos que o ganho é a razão entre VO e VI, então temos que achar uma relação entre VO e VI no circuito. Vamos ver VO primeiro, que é a nossa tensão de saída. Olhando para o circuito, temos aqui o R3 em paralelo com R7 e R4 em série. Vamos colocar aqui R3 paralelo com a série de R7 e R4, que é a soma das resistências. E aí, tensão é a resistência vezes a corrente, novamente a lei de Ohm. A corrente aqui é a corrente de emissor do transistor Q6, vezes IE6. Vamos achar uma expressão para IE6. IE6 é igual a VB6, que é a tensão de base. Aqui está a base do nosso Q6. Então, essa tensão aqui, VB6, dividido pela resistência equivalente neste ponto aqui, que é esta mesma expressão aqui. E quem é VB de Q6? VB6 é R1 em paralelo com a resistência que a base enxerga, que a base de Q6 enxerga a partir do coletor, vezes a corrente que circula por aqui, que é a nossa IE de Q1. A resistência que a base enxerga é a resistência de emissor, que é essa galera toda aqui, portanto essa expressão aqui, trazemos para a base
multiplicando por HFE mais 1, pois a base enxerga uma resistência da ordem HFE vezes maior em relação ao coletor. Portanto, R1 em paralelo. Já vamos copiar aqui toda essa expressão. E aí vamos abrir chaves aqui para que não fique confuso, pois temos que multiplicar o paralelo, ou melhor, a resistência equivalente de emissor em Q6 por HFE mais 1. Fechamos chaves e isso tudo aqui multiplicado pela corrente de emissor de Q1, só que temos que colocar menos IE, pois é o sentido inverso. Afinal, a setinha está ao contrário, como estamos vendo aqui. Temos uma expressão para IE, temos uma para VB e temos uma para VO. Agora vamos juntar tudo. VO é igual à resistência equivalente de emissor vezes IE. IE calculamos aqui, que é esta expressão toda aqui. E VB calculamos aqui, que é esta expressão toda aqui. Com isso, concluímos que este termo pode ser cortado com este. E aí o VO acaba sendo igual a VB6. Neste caso aqui, ficou assim. Precisamos agora encontrar uma expressão para VI, nossa tensão de entrada. Olhando para o circuito, vemos que a tensão de entrada dividido por essa resistência, a soma das resistências da junção de Q1 e Q2, mais o R5 sobre HFE mais 1, pois estamos vendo da base agora, daí é dividido por HFE mais 1, mais o paralelo de R4 com R7 dividido por HFE mais 1, ou seja, VI dividido por esta resistência toda é igual à corrente de emissor de Q2. Lei de Ohm. Corrente de emissor de Q2 eu represento com letra minúscula, pois estamos analisando em sinais, modelo AC, sobre RE1 mais RE2, mais R5, dividido por HFE mais 1, mais R4 em paralelo com R7, também dividido por HFE mais 1, pois estamos vendo em relação à base. Aliás, aqui é igual a menos, pois está no sentido contrário. E vejam que interessante, isso tudo aqui também é igual a menos corrente de coletor de Q1. Corrente de emissor de Q1. Corrente de emissor de Q1, na nossa expressão de VO, está aqui. Isolando ela aqui, aliás, já está isolada, sabemos, portanto, que VO vai ser igual a esse termo aqui. Multiplicar por esse termo aqui. Em outras palavras, temos aqui menos IE1 e sabemos que menos IE1 é igual a todo este conjunto aqui. Substituímos este conjunto no lugar de menos IE1, resultou em uma expressão para VO, uma expressão mais complexa para VO. E agora é só passar VI dividindo. VI passa para o outro lado dividindo e teremos a expressão para o nosso ganho em malha aberta.
Relação entre VO e VI é esse termo todo aqui, dividido por esse termo aqui. Vejam que equação mais linda. Temos aqui, então, a expressão que calcula o ganho do amplificador em malha aberta. A partir deste parâmetro, a partir do cálculo deste parâmetro, conseguiremos finalmente calcular o ganho de tensão em malha fechada. Vejam que o equacionamento é um tanto árduo neste caso. E agora vamos substituir os valores na nossa equação para encontrar o ganho em malha aberta. Vamos lá então. Ganho de tensão AV será igual a 1.500, que é o R1, em paralelo com 1.500, em paralelo com 15.000, que é o R7, mais 4.700, que é o R4. Tudo isso vezes HFE mais 1, que é 330 para o datasheet, dado encontrado no datasheet do BC 547, o seu HFE. E aí essa galera toda sobre RE1, que calculamos 53,64, mais 14,20 para o RE2, mais 4.700 dividido por 331, já vamos somar, mais 4.700 paralelo com 15.000 sobre 331. Vamos calculando passo a passo, que muita gente me pediu para fazer este equacionamento completo de amplificadores em malhas de realimentação. Vamos primeiro somar o 15.000 com 4.700, este valor em paralelo com 1.500. 19.700 invertido mais 1.500 invertido igual a inversão, dá 1.393,86. 1.500, que é o R1, vamos manter ali, vai ficar em paralelo com 1.393,86 vezes 331 sobre 53,64 mais 14,2, 67,84 mais 4.700 dividido por 331, 14,199, mais 4.700 invertido mais 15.000 invertido igual invertido, dividido por 331, 10,811. Galera, o paralelo de resistores, vocês sabem, né? É o inverso da soma dos inversos. Por isso estou calculando mais rápido aqui com vocês. O ganho de tensão AV. Agora vamos fazer 1393,86 vezes 331. Esse valor invertido mais 1.500 invertido, enter, invertido. 1495,13 sobre, aí embaixo é uma soma simples, 67,84 mais 14,199 mais 10,811, 92,85. E finalmente o ganho de tensão em malha aberta,
1495,13 sobre 92,85, que dá 16,1026. Podemos colocar volt sobre volt para saber que é ganho de tensão. Para o ganho em malha fechada, primeiro temos que determinar um parâmetro beta, que consiste no ganho reverso do amplificador, que é uma relação entre os resistores de realimentação, R4 dividido por R4 mais R7. 4.700 dividido por 15.000 mais 4.700. 0,2385 e é adimensional. Com o ganho reverso, calcula-se o fator D, que é o fator de dissensibilização. E essas equações todas são do livro Cedra, pessoal. Então, sempre é bom dar aquela conferida na literatura para saber de onde vêm as equações utilizadas. Então, é o ganho de tensão em malha aberta vezes o ganho reverso mais 1. 16,1026 vezes 0,2385 mais 1. 4,8404. Também é adimensional. E agora o ganho em malha fechada é uma barbada. Vamos chamar de AVF. De malha fechada é o ganho em malha aberta AV dividido por D. 16,1026 sobre 4,8404 3,3267 volt por volt. O que a teoria já dizia, né? Que o ganho em malha fechada é menor, mas temos todas aquelas outras vantagens mencionadas no começo da aula. Vejam a diferença do ganho em malha aberta para o ganho em malha fechada, aproximadamente 4,8 vezes menor. Vamos colocar então 3,32 na nossa tabela. E galera, as impedâncias de entrada e saída irão demorar muito tempo para calcularmos. Já estamos estourando o tempo da videoaula, está muito comprido, já vamos colocar aqui o valor. Rin é 144,066 kΩ aproximadamente. E o R out 3,2267 ohms. E aí, se vocês quiserem, podemos estar gravando uma Fast Lesson exclusiva para calcular estes dois parâmetros, senão a videoaula ficará muito extensa. Finalizamos aqui a análise teórica do circuito amplificador e na semana que vem prometo que a aula será bem mais leve que essa. Vamos ver daí a simulação do circuito e o teste prático para confirmar se tudo isso é verdade. Então esta foi mais uma videoaula do seu WR Kits Channel. Percebam que o cálculo de um circuito amplificador com malha de realimentação é bem pesadinho, né? Mas semana que vem vai ser bem mais light. Vamos apenas comparar os resultados da simulação e da prática. Vamos fazer a simulação do circuito. Até quem quiser já ir se adiantando, pode escolher o software de sua preferência e fazer a simulação e já comparar com os dados que calculamos aqui na análise teórica. Veja no LT Spice, no Isis Proteus, no Multisim, escolha o seu software, calcule e já vai comentando aqui embaixo. Agora clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. E também, se é novo no canal, clique em se inscrever. Você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui da WR Kits Channel. Muito obrigado por assistir como sempre, aquele abraço e até a próxima!